Olá, este é o programa Panorama das Comissões. E hoje nós vamos falar sobre os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E quem conversa comigo é o senador Paulo Paim, presidente da CDH. Senador, seja bem-vindo aqui na TV Senado. Satisfação é nossa, a Sabrina está aqui para falar de um tema que nos é tão caro, né, tão importante, que mexe com as emoções, que é direitos humanos, mexe com a vida das pessoas. Me lembro do senador Cristóvão Buarque, que um dia ele me disse: Paim, estão falando em fechar essa comissão. Não vai fechar, e eu vou defender porque é uma das comissões mais importantes do parlamento, que trata dos direitos humanos. Pois é, eu ia justamente falar isso com o senhor, que é uma comissão relativamente nova, né? Tem 20 anos e o senhor está no quinto mandato. Quinto mandato. Qual que é a importância da CDH para o Senado, para a população? Estou no quinto mandato e posso afirmar com segurança, se não fosse o rodízio, eu seria presidente de todos os mandatos. Mas tem rodízio, né? De 2 anos troca, então tranquilamente, e todos os senadores que vão para lá são senadores comprometidos. Mas tem um detalhe na comissão, que parece um detalhe, mas é muito importante. As mulheres lá são a maioria. Qualquer votação, as mulheres têm 2 votos a mais que os homens. Então isso me dá uma certa segurança, eu diria. Segurança porque eu sei que todas as pautas que são, de fato, humanitárias, elas caminham junto com a gente. Então, primeiro, meus parabéns a toda a comissão, claro, mas a bancada das mulheres lá é imbatível, viu? Então, porque lá a gente trata de todos os temas que têm a ver com a vida, né? Tratamos até do meio ambiente, mas tratamos também do feminicídio, que é algo que atinge as mulheres de forma direta, né? Debatemos todo tipo de preconceito, a violência contra a criança, contra adolescente, contra o idoso, também debatemos lá. Debatemos lá o mundo do emprego, a inteligência artificial, por exemplo, que está aí, o trabalho por aplicativo, tudo a gente debate lá, porque tem que ver com a vida das pessoas, né? A moradia, a água, a saúde. Então, se você pensar em qualquer tema, a Comissão de Direitos Humanos acaba tratando. Por isso que nós, historicamente, somos a comissão que mais tem audiência pública, porque é uma comissão que ela ouve a população, né? Ali é um momento, um palco para dar espaço para quem não tem espaço praticamente. E por isso tratamos e debatemos, fizemos ali, só para te dar um exemplo, reunião extraordinárias 85, audiências públicas 71, né? E inúmeras reuniões deliberativas, mas só aqui, com 85 mais 71, com mais 23, vê que nós estamos nos aproximando aqui para mais de 180 reuniões, quase que 385 dias é o ano, né? Quase praticamente um dia sim, um dia não. E tirar o sábado e domingo ainda, nós temos uma audiência pública. E o fazemos com muito carinho, com muita atenção, né? Porque as pessoas precisam falar da sua vida, dos seus dramas, da situação que estão passando, da importância, por exemplo, de uma política relacionada à Previdência, que vai pegar todos aqueles que dependem dos planos da Previdência, da aposentadoria, benefício da aposentadoria, por invalidez, qualquer tipo de auxílio também que passa por ali. Por isso que é uma comissão, para mim, muito, muito importante, né? Por exemplo, recentemente nós aprovamos a política de cotas, né? Conseguimos aprovar por unanimidade, só teve um voto contra, ainda não foi verificação no painel, né? Ele permitiu que fosse votação simbólica, que vai garantir que pretos, brancos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, tenham acesso à universidade, desde que sejam vulneráveis, né? De fato, as cotas é para aqueles que ganham menos. Mas alguns fazem uma confusão e acham que é só para negros e negras. Não é. É para negros, negras, brancos e brancas, desde que fique na faixa de renda per capita até um salário mínimo, renda per capita. Mas isso não quer dizer que quem ganha 1,5 não ganha, vai ganhar também sim. Porque aí você faz a escala, o mais pobre, em seguida coloca o outro, e às vezes até sobra vaga, porque o critério é vindo de escola pública. Só estou dando um exemplo, né?
É uma comissão que tem esse compromisso com a vida e a qualidade de vida do povo brasileiro. E é a comissão que recebe os anseios da população, né? Esses projetos de iniciativa popular entram pela CDH. O senhor que já foi presidente há alguns anos, com a popularização das redes sociais, mudou a participação popular? Aumentou? Ficou mais frequente? Olha, o E-Cidadania é prova disso, que é aqui do Senado mesmo, né? Por exemplo, hoje de manhã nós estávamos discutindo uma questão vinculada às pessoas com deficiência, né? Para medir e tal, como é que se fazia, como é que não faria, e estavam lá todos os especialistas. Eu tinha lá uma meia dúzia de folhas cheinha de perguntas que vinham da população, né? Então, a população tem participado, as redes sociais são fundamentais. Claro que tem que regulamentar para não permitir os abusos, né? Mas com as redes sociais nós estamos vivendo um outro momento, eu diria, no mundo todo, né? As redes sociais são fundamentais para passar o que o povo está pensando sobre esse ou aquele tema, né? Então, toda vez que eu abro a Comissão de Direitos Humanos, eu já informo que o E-Cidadania está à disposição de todos que quiserem fazer perguntas, questionamentos. E eu leio todo tipo de pergunta. E às vezes não é pergunta, às vezes é comentário também. Seja para o bem ou para o mal, eu digo, em relação ao tema que está ali discutindo, né? E ali as pessoas criticam o governo, criticam os ex-governos também, criticam setores da economia, é natural. Mas isso é democracia, deixar que as pessoas se expressem e deem a sua opinião. Por isso que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Ali todos participam, podem apresentar, inclusive, projeto. Eu indico o relator, claro, o presidente indica, né? Eu digo, agora eu estou como presidente. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aí, falando em essa questão toda das mudanças no mundo do trabalho, eu dei um dos exemplos aqui agora, o trabalho por aplicativo, e foi a sociedade civil, hora de juízes, promotores, procuradores, advogados trabalhistas, sindicalistas, que me apresentaram a SUG 12. O que é a SUG 12? Seria a CLT do século XXI, a nova CLT, a nova dimensão do mundo do trabalho. E pediram que eu avocasse a relatoria. Eu avoquei a relatoria, já estou trabalhando em cima disso há quase 5 anos. Mas é assim mesmo, não é do dia para a noite, né? Por ali passou e eu fui autor do Estatuto do Idoso, da Pessoa com Deficiência, eu fui relator do Estatuto da Juventude, fui autor do Estatuto da Igualdade Racial. Quase todas as políticas de salário mínimo passaram também pela minha mão, porque tiveram que passar por ali, né? E eu tive, sendo presidente, eu pude inclusive indicar muitos desses casos aqui, que eu era o autor, eu não posso ser relator, naturalmente, daí eu indiquei a relatoria. Mas o estatuto, como veio da sociedade civil organizada, eu avoquei a relatoria e estou viajando, inclusive, o país na expectativa de construir o que nós chamamos a nova CLT, o Estatuto do Mundo do Trabalho ou a CLT do século XXI. CLT nossa que completou 80 anos. E ela está viva, viu? Muito viva e jovem ainda, mas pode ser aprimorada. Pois é, o Estatuto do Trabalho tem sido um dos principais temas de debate, né? O que o senhor acha que os debates ajudaram no texto, amadurecer o texto? Qual que foi a importância desse ciclo de audiências que a comissão está promovendo? Olha, o Estatuto do Trabalho, como eu faço audiências públicas aqui e faço também nos estados, e como eu disse, juízes, procuradores, enfim, aqueles especialistas, advogados no mundo do trabalho, eles participam. E muitos são os temas que são debatidos. A questão salarial é uma. No nosso país, é incrível isso. Como é que tu tem um país onde o trabalhador não tem direito sequer ao reajuste pela inflação? Isso tinha que ser automático, tinha que estar na lei. Vou dar um exemplo, se ele ganhava R$1.000, só como exemplo, R$1.000 não dá nem o salário mínimo, né? Mas vamos botar R$2.000, ganhava R$2.000. A inflação, digamos, sei lá, nesse período foi 10%. Ele teria 10% de reajuste, porque ele vai manter os R$2.000 só. Porque aquele é o que a inflação corroiu. A inflação foi 5%, ele teria 5% de reajuste nos seus R$2.000. O aumento real, isso sim é fruto da mobilização, da livre negociação, do entendimento entre as partes. Isto sim. Mas como é que você tem uma legislação no Brasil que não garanta a reposição da inflação? Garante para o aposentado e pensionista. Para o aposentado e pensionista, eu fui autor do Estatuto do Idoso, nós colocamos lá
que o salário dele será reajustado conforme, pelo menos, a inflação, né? E, claro, eu gostaria que fosse com aumento real. Mas conseguimos colocar no salário mínimo a inflação mais PIB, né? No governo anterior do presidente Lula, caiu essa lei, infelizmente, né? Agora voltou de novo e passou pela comissão e esse grupo de trabalho todos, né? Que garante a inflação mais PIB. Mas não é só isso. Nós discutimos ali no Estatuto do Trabalho, além da questão do salário, a livre negociação, o aumento real, aquilo que pode ser assegurado em lei. Mas, por exemplo, o Brasil é um dos países que ainda é campeão do mundo de acidente do trabalho. Um dos países que mais morre gente em acidente de trabalho. É algo que vai ter um capítulo que vai cuidar desse tema. A questão da mulher vai ter um capítulo que vai cuidar desse tema. Inclusive, quando a gente fala em feminicídio, mas tem também o assédio, né? O assédio moral, o assédio sexual, que vai ter que tratar disso, né? Vai ter um capítulo que vai cuidar do trabalho por aplicativo. Hoje é normal o trabalho por aplicativo, só que tem que ser regulamentado. Vou dar o exemplo do Uber, né? A gente fala, eu chamo a uberização do mundo do trabalho. É a melhor coisa do mundo para o empregador, porque na verdade ele não emprega ninguém. Ele diz, tu bota teu carro, se o carro bater, tu paga. Se teu carro faltar gasolina, ficar no meio do mato, for assaltado, o problema é teu. Enfim, não paga nada. Ele só desconta um percentual, que é a maioria do que ele arrecada e paga para essa empresa. Então tem que ser regulamentado. Tu não tem que ter um seguro para esses trabalhadores que ficam nessa área, tem que ter uma previdência para os que ficam nessa área. Por que não ter o seguro-desemprego também para quem atua nessa área? E no caso de um acidente, como é que ele fica, se não tem direito a nada? Então esse é um tema que o Ministério do Trabalho está discutindo, o ministro Marinho está fazendo um belíssimo trabalho, e nós também estamos discutindo em sintonia para que essa questão seja regulamentada o mais rápido possível. Tudo passa por ali, pelo Estatuto do Trabalho, né, a nova CLT, o direito de greve, como é que você regulamenta tudo isso, né? As condições de trabalho, enfim, o fortalecimento da justiça do trabalho, que é um setor, o Brasil sabe que é um dos países que tem a maior concentração de renda do mundo, né? É o nosso, fica em primeiro ou segundo lugar, agora acho que está em segundo lugar. O que acontece? Se você não regulamenta a questão do mundo do trabalho e não mantém a justiça do trabalho, como fica? Olha, se não tiver a justiça do trabalho, como é que fica a questão do empregado? O empregado é a parte mais fraca nessa negociação, né? Então, a justiça do trabalho, ela cumpre um papel fundamental. Eu fiquei muito feliz, né? Essa semana eu recebi um prêmio do Tribunal Superior do Trabalho, né? Porque eles homenagearam, não por causa da questão do trabalho, os constituintes, que foi a Benedita, eu, o Edmilson Valentim e o Caó. Foi uma homenagem à bancada daqueles negros e negras que levaram a bandeira dos direitos humanos na Constituinte e o combate a todo tipo de preconceito. Mas quem fez isso? Foi a Justiça do Trabalho, foi num gesto ao parlamento, né? Eu entendo que a Justiça do Trabalho ela é fundamental e tem que ser mantida. A nossa LT completou 80 anos, eu tive também lá no Tribunal Superior do Trabalho, em nome da Comissão de Direitos Humanos, falando da importância dos 80 anos da CLT e com certeza eu quero reafirmar a importância da Justiça do Trabalho. E tudo isso, o Estatuto do Trabalho, a CLT do século XXI, vai tratar também a questão do emprego, da renda, das condições, qualidade de vida, né? Enfim, moradia para os trabalhadores. Tem que haver um compromisso cada vez maior de assegurar que pelo menos o trabalhador tenha o direito à sua moradia, né? E por que não debatê-la? Claro que tem Minha Casa Minha Vida, do governo Lula, que é fundamental. O governo Lula foi que regulamentou o salário mínimo mais PIB também, mas num trabalho permanente, né? Vocês veem que tudo que eu falei aqui vai na linha de melhorar a vida das pessoas, né? A saúde é fundamental. Nós estamos realizando agora uma audiência sobre a questão das filas da Previdência, né? Como é que tu tem um atendimento humanitário das pessoas? Não só as pessoas que têm dificuldade, como aposentado, idoso e deficiente, mas todos, né? Quanta gente fica na fila esperando
uma decisão do seu benefício. Quantas vezes a perícia demora. Agora, pelo menos, deram uma melhorada porque estão fazendo automática, né? Mas tem muita coisa por fazer. Eu diria sempre, eu digo uma frase que eu gosto muito. Fizemos muito, mas temos muito por fazer. Nós não podemos ser o país que tem a maior produção de alimentos do mundo e temos aí 30 milhões de pessoas com insuficiência alimentar, em torno de 13 milhões que passam fome, né? Além dos estatutos que fizemos, agora o último estatuto que eu estou trabalhando, um outro estatuto, é o estatuto para garantir qualidade de vida para os moradores de rua. O senador Randolph apresentou o projeto e pediu que eu relatasse. Eu já relatei, já aprovei na Comissão de Direitos Humanos, agora deve ir para o plenário logo em seguida. Então, é uma comissão que abraça todos, né? Agora mesmo, com a questão das enchentes, né? Falávamos antes, a enchente no Rio Grande do Sul foi uma loucura, as cidades foram cobertas, mas coberta mesmo, que a água foi acima do teto, batendo no telhado. Vou dar o exemplo de Uma, de Mussum, né? Então, agora no Amazonas, seca, a gente vê milhares e milhares de peixes morrendo por causa do calor, da seca e falta de oxigênio. Então, essa questão do meio ambiente é fundamental e passa também por ali, porque estamos tratando da vida, né? Não só de nós, seres humanos, mas também dos animais, as águas, as florestas, né? Do nosso planeta. É um compromisso com o planeta. Eu até acompanhei uma audiência pública da comissão que estava discutindo a tragédia de Brumadinho. Isso. E, no fim, teve o compromisso, né, de a comissão elaborar um protocolo para esse tipo de desastres ambientais, climáticos, Exatamente, porque tem a grande questão, inclusive eu vim da área da metalurgia, mas eu era um técnico em segurança no trabalho. E a palavra de ordem para quem atua nessa área é prevenção. Não adianta ficar só querendo dizendo quem é culpado, se é empregado ou empregador. Tem que prevenir. E as comissões internas de prevenção de acidente, a CIPA, faz isso. Então, esses grandes desastres que vêm acontecendo, eu vi uma pequena poesia que uma menina escreveu em relação ao que aconteceu, não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e vem acontecendo em outras partes do mundo. E estou resumindo porque a frase dela fundamental era essa, que as águas diziam, o rio dizia, né? Eu só queria passar. Porque ele tinha o leito dele natural. É que foram obstruindo, foram trancando, foram botando sujeira, né? Botando produtos químicos, foram matando os rios, matando, digamos, a cobertura natural que tem das laterais, inclusive, e apodrecendo. E ele foi vendo chuva, não tinha as árvores caindo, né? Eles não tendo por onde passar. Por isso que aquela frase daquela menina, ela disse, eu não queria isso, eu não queria que ninguém morresse, eu não queria derrubar a casa de ninguém, eu só queria passar e vocês não deixaram. Então a prevenção ela é fundamental para salvar vidas, né, em todo sentido, e salvar o planeta, que é a questão do meio ambiente. Entre os temas que a CDH abrange, também tem o programa Jovem Senador, né, que traz aqueles meninos de escola pública para passar uma semana aqui no Senado, conhecendo, né, a atividade dos senadores. Então, qual que é a importância de trazer esses jovens para dentro do parlamento, para eles conhecerem a rotina, para produzirem uma redação, né, para verem como é que produz as leis? Olha, essa proposta veio aqui para o Senado a partir, na verdade, eu fiquei vendo numa Câmara de Vereadores lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu não digo que já não existia em alguns outros lugares, porque as boas ideias estão no ar, como eu digo, estão no universo, né? Daí eu trouxe a proposta aqui para o Senado, de imediato, a Cláudia Lira, se não me engano, na época, eu disse, pai, boa ideia. Fez uma comissão e nós montamos, então, esse projeto, né? Eu tive a satisfação de ter sido presidente agora esse ano que passou, inclusive, do Jovem Senador. Isso é formação, é conhecimento, é cultura, é desfazer aquilo que tentaram botar nas nossas cabeças, que política é coisa de ladrão, que política é todo sem vergonha, safado e tal. E eles fazem política daí, né? Os que são realmente malandro, esperto, faziam política. Então, a partir do momento que você consegue politizar a nossa moçada, né? Para eles entenderem que eles serão os líderes do amanhã. Eles que serão os senadores, eles que serão os deputados, eles que serão grandes empresários ou serão trabalhadores que vão cumprir um papel
fundamental. Eles têm que saber o que é o Senado, o que é a democracia, o que é a Câmara dos Deputados, o que é uma Câmara de Vereadores. Por isso que é um debate que envolve milhões de pessoas no Brasil todo, viu? Porque eles passam por uma redação. E na redação do tema escolhido, os melhores colocados que vêm, e vem um por estado. Então, é os 27 estados, o DF naturalmente, que participam desse evento. E muitos desses jovens que eu vi chegar aqui, passar, hoje são vereadores, né? Outros já são deputados. Então, agora, nos 200 anos da Assembleia Nacional Constituinte, 200 anos da Constituição, nós pretendemos fazer uma simbologia muito forte com esses jovens aqui, para eles entenderem a importância da Constituição. Eu participei da última, naturalmente, mas aqui vai ser os 200 anos, né? Eu participei da última, que é chamada Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. Então, o amor pela Constituição, pela democracia, pelas liberdades, por direitos iguais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, porque eu não quero esquecer, foi fundamental nós termos aprovado que homem e mulher na mesma função tem que ter o mesmo salário. Mas fruto de um debate que a gente vem travando aqui há mais de 25 anos. E eles nunca deixavam. Felizmente agora já tínhamos mandado para a sanção do governo anterior por 2 vezes. Ele devolveu, não sancionou, alegou que tinha problema aqui e acolá. E agora, depois de tantos anos, a gente conseguiu fazer que homem e mulher, na mesma função, tem que ter o mesmo salário. Então, essa meninada tem que entender que uma lei como essa é devido ao Congresso Nacional. Acho que teria essa lei se não fosse a democracia. Acho que teríamos os estatutos se não fosse a democracia. Acho que teríamos a CLT com 80 anos se não fosse a democracia. Nem a ditadura teve coragem de revogar ela. Foi uma lei construída e aprovada pelo Legislativo, né? Então, tudo isso, essa moçada vão ser os líderes do amanhã. Tomara que a gente tivesse muito mais jovens passando por aqui, que não fosse só um por estado. Tomara que seja 2, 3 por estado. Eu sei que é um gasto que a casa tem, mas é um gasto que vale a pena investir. Que investir na nossa juventude é investir no nosso futuro. Senador, a gente está chegando no fim da entrevista. O senhor comentou nos 200 anos do Senado. Quais que são os planos da comissão para 2024? Tem algum tema que o senhor queira dar um destaque? Olha, 2024, o que nós vamos trabalhar naturalmente será nesses grandes temas, né? Eu acho que o destaque será a democracia. 200 anos, nós poder enfatizar da importância da Constituição que veio sendo... Houve alterações, houve diversas, né? E eu participei da última, né? E tenho orgulho de dizer isso, e quando passo por qualquer local, eu chego a dizer que foi o momento mais bonito desses meus 40 anos no parlamento. Só que era uma cidade aqui dentro. Eram milhares de pessoas tramitando, trazendo emendas, participando. Sabe que a população, durante a Assembleia Nacional Constituinte, ela podia usar a tribuna, inclusive, e defender teses, né? Eu acho que nós vamos trabalhar muito nesses 200 anos para enaltecer, para fortalecer, né? Ditadura nunca mais, a democracia é o caminho. Ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia, e essa juventude tem que aprender a amar, respeitar e defender o processo democrático, e naturalmente com isso tudo vem a nossa Constituição cidadã. Eu acho que nós vamos trabalhar muito nesse aspecto da democracia, mas nunca esquecendo os direitos sociais, né? Os direitos que lhe dão qualidade de vida em todo sentido, para que eles voltem para os seus municípios, para as suas cidades, com muita força na defesa do amor, da liberdade e de direitos, e não ao ódio. Vida longa à democracia. Com certeza. Senador, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Senado e que 2024 traga muitos frutos para a Comissão de Direitos Humanos. Vamos torcer. Estamos juntos nessa caminhada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Este foi o panorama da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa de 2023. Essa entrevista já está disponível na internet em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.